E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sólidos geométricos. Eu vou começar falando de poliedros, de classificação de poliedro, vou falar de elementos, vou falar do tema central, na verdade, dessa aula, que é a relação de Euler, e no final a gente faz um exemplo para ver se todo mundo entendeu. Vamos embora para a aula? Primeira coisa, o que seriam os poliedros? Gente, poliedros são sólidos geométricos, ou seja, figuras tridimensionais, e eles são delimitados por polígonos. Quando a gente fala de figuras tridimensionais, a gente fala de sólidos geométricos, normalmente a gente divide eles em dois grandes grupos, né? Que são os poliedros, que são os delimitados por polígonos, e os corpos redondos, que seriam os cones, cilindros, esferas e etc. Dentro dos poliedros aqui, eu dividi eles em dois grandes grupos, sendo os poliedros convexos e os poliedros não convexos. Vamos falar das diferenças, né? O que define um poliedro como convexo ou define um poliedro como não convexo. Como exemplo aqui de poliedro convexo, eu escolhi o famosíssimo paralelepípedo. E para poliedro não convexo, eu coloquei esse nosso sólido geométrico qualquer aqui, certo? Quando eu digo que um poliedro é convexo, eu quero dizer que se eu tentar ligar dois pontos que são pertencentes a essa figura aqui tridimensional, tipo o ponto A e o ponto B, os dois fazem parte do paralelepípedo. Esse segmento de reta AB aqui, todos os pontos contidos nesse segmento de reta pertencem ao meu paralelepípedo, entendeu? Todos estão dentro do paralelepípedo. Quando o poliedro não é convexo, como é o caso dessa figura aqui ao lado, eu consigo ligar dois pontos, beleza, não estou dizendo que eu não consigo ligar dois pontos desse poliedro aqui sem passar pelo lado de fora dele. Mas, por exemplo, no caso aqui do ponto B e o ponto C, são pontos pertencentes a esse poliedro e eu consigo ligar eles, na verdade eu só consigo ligar eles passando pelo lado de fora do poliedro, percebe? Então esse segmento de reta aqui BC, os pontos desse segmento de reta não pertencem ao sólido. Isso é um poliedro não convexo, é quando eu não consigo ligar todos os pontos de dentro do poliedro por um segmento de reta que esteja dentro desse poliedro. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre poliedros convexos, que seria o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Quais são os elementos de um poliedro, né? A gente tem as faces, que seriam, né, os polígonos que estão delimitando esse poliedro. A gente tem também as arestas, que seriam o quê? Os segmentos de reta, né, que compõem os lados das faces. E a gente tem também os vértices, né, que seriam o quê? As extremidades desses polígonos que estão definindo as faces do nosso poliedro. No caso aqui do nosso famoso paralelepípedo, vamos falar aqui. Quantas são as faces, né, desse poliedro? Um paralelepípedo tem essa face superior, vai ter uma aqui embaixo, né? E 4 faces laterais aqui, a gente pode considerar dessa forma, para contar, para ficar mais fácil? Podemos, né? Então ele tem, né, 6 faces. Quantas arestas tem esse poliedro aqui? Você tem 1, 2, 3, 4 aqui em cima, 1, 2, 3, 4 aqui embaixo e 1, 2, 3, 4, ligando essa face superior, né, à face inferior, ou seja, 4 mais 4 mais 4, são 12 arestas. E quantos vértices tem esse poliedro? Você tem 4 vértices aqui em cima, 1, 2, 3, 4, né, e mais 4 aqui embaixo, então você tem 8 vértices. Por que eu tô falando disso, gente? De face, aresta, vértice, de contar face, falar por que eu tô falando disso a respeito de poliedros convexos. A verdade é que existe uma relação de Euler que ela é aplicada a todo e qualquer poliedro convexo, que ela diz o seguinte: o número de vértices mais o número de faces desse poliedro tem que ser igual ao número de arestas mais 2. Vamos fazer um teste? Peguei um poliedro aqui, também chamado de octaedro. É um poliedro que tem 8 faces, né? E essas faces são congruentes, ou seja, são 8 triângulos iguais. E a gente vai fazer a análise de quantos vértices, quantas faces e quantas arestas tem esse octaedro aí.
Quantas faces vão ter? Acabei de falar, né? Dei a dica, já contei a resposta. São 8 faces, né? 4 triângulos aqui em cima, mais 4 triângulos aqui embaixo. Então, ele tem 8 faces. Quantos vértices ele vai ter? Ele tem esse vértice aqui de cima, esse vértice aqui de baixo e mais 4 aqui no meio. Então, são 6 vértices. E quantas arestas tem esse poliedro aqui? Ele tem uma aqui, né? 2, 3, 4, mais 4 lá embaixo, 8, mais 4 aqui no meio. 12. 12 arestas. Testando para a nossa fórmula aqui, gente, vértices. São 6 vértices, mais faces, 8 faces. Isso aqui tem que ser igual a arestas. 12 arestas, mais 2. 6 mais 8, 14. 12 mais 2, 14. Então, testando a relação de Euler para o octaedro, verdadeira, certo? Por que ela é verdadeira? Porque esse poliedro aqui é um poliedro convexo e essa relação se aplica a ele e a qualquer outro poliedro que seja convexo. Então, exemplo, gente, quantas faces tem um poliedro convexo que possui 10 arestas e 6 vértices? O que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, né, vamos ver aqui o que o problema me deu. Ele te deu faces? Não deu faces, não conheço o número de faces. Número de arestas desse poliedro convexo são 10 arestas. E o número de vértices desse poliedro são 6 vértices. Beleza, jogando tudo isso aqui na nossa fórmula de Euler, vai dar V mais F igual a A mais 2. A gente tem que A é 10, então você tem 10 arestas. Então, 10 mais 2 vai dar 12. Vértices você sabe que são 6. Faces é que você não sabe quanto que vale. 6 mais quanto que vai dar 12, gente? 6 mais 6, né? Então, o número de faces desse poliedro aí são 6 faces. Beleza, gente? Tranquilo, né? Essa foi a nossa aula sobre poliedros. A gente definiu algumas coisas importantes aí. Falamos da relação de Euler, que é muito útil. Quando você tem um poliedro, se ele te der, por exemplo, número de faces, número de vértices, número de arestas, e você jogar na fórmula de Euler e ela não funcionar, o que você descobre é que, na verdade, esse poliedro não é convexo, entendeu? Então, é uma fórmula útil para você fazer esse tipo de verificação. Na próxima aula, a gente vai vir falando um pouquinho sobre pirâmide e sobre prisma, tá? Algumas definições importantes desses poliedros que são tão estudados, certo? Então, a gente se vê na próxima aula, galera. Até!